Com a chegada do fim do ano, do período de férias e também o transporte da safra, o setor produtivo está cobrando a manutenção e a recuperação dos trechos rodoviários federais. Uma reunião com o DENIT está agendada para a próxima semana. Os representantes das entidades que compõem o G7 ressaltaram por meio de um ofício a preocupação com a situação das estradas que cortam o estado. O documento foi encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. Por conta disso, o encontro foi marcado entre as partes para o dia 30 de novembro, a próxima quinta. O G7 é um grupo que é composto aí por instituições do setor produtivo, como FACIAP, FAEP, FIEP, FETranspar, FEComércio, OCEPAR e ACP. O receio dos empresários é que, com o aumento do tráfego a partir deste mês, as rodovias fiquem aí com condições mais precárias. Além do período das festas de fim de ano, do início da temporada de verão e das férias, o volume de caminhões circulando nas estradas federais nos próximos meses também deve crescer por conta do escoamento da safra. Fernando Moraes, presidente da FACIAP e coordenador do G7, ressaltou essa preocupação do grupo. Nós encaminhamos para o DENIT solicitando uma agenda, já foi até acertada para o dia 30 do 11 agora. Como a gente sabe que vai demorar para, você vê, o lote 1 já foi até prorrogado mais 20 dias, então provavelmente as concessionárias vão estar assumindo isso aí em janeiro, e os outros lotes a gente não sabe ainda quando vai ser feitos os leilões. O que a gente quer com o DENIT é que ele melhore, e nós queremos entender sobre as manutenções das estradas. Porque a gente vai ter aí a questão vai iniciar uma safra muito forte, a gente tem esses períodos de chuvas constantes que está tendo agora, isso também vai continuar, e também as férias, né, que vai acontecer agora em dezembro e janeiro, então vai ter um fluxo muito grande nas estradas, e as nossas estradas não estão em bons estados. Então a gente quer, nessa reunião com o DENIT, falar sobre isso, falar sobre a manutenção das estradas que precisam ser melhoradas. Também o G7 está tentando uma reunião com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O objetivo é esclarecer sobre o adiamento dos leilões dos outros lotes do pedágio no Paraná. A gente está tentando uma reunião também com a ANTT, que daí é para se falar dos próximos lotes, os próximos leilões que vão acontecer, porque a gente está entendendo que foi jogado tudo para o segundo semestre, os outros lotes aqui, a gente quer entender o porquê disso, o porquê que está sendo adiado, né? Sobre o porquê que foi jogado os leilões para o segundo semestre. Se a gente tinha uma expectativa aí do ministro, até umas entrevistas que foi dado, que seria já no início de 2024 os outros leilões, né? Então a gente quer entender o porquê. Aqui a notícia chega antes, o Jornal da Manhã já tinha antecipado esse atraso aí para assinatura da concessão do lote 1 do pedágio, que foi adiada aí para janeiro. O pedido foi feito pela Infraestrutura Brasil Holding 21, que é a empresa vencedora do primeiro leilão, e foi acatado pela ANTT. Por nota, a agência federal informou que o procedimento está previsto dentro do edital e que está dedicada para garantir um bom andamento desse processo até que a concessionária esteja nas vias. Questionada, a Secretaria de Infraestrutura e Logística ressaltou que o Estado aguarda a finalização dos processos do lote 1 e do lote 2 o mais breve possível. A pasta ainda reforçou que até lá segue fazendo a manutenção de suas rodovias e o governo do Paraná permanece prestando serviço de guincho mecânico leve e pesado e de operação de tráfego nas rodovias do antigo anel de integração. Pedroso, eu vou falar do chão onde eu passo com frequência a 277 aqui entre o oeste e a capital do Paraná. Região de Guarapuava, Nova Laranjeiras, ali tem muito buraco aparecendo, principalmente depois das chuvas. A chuva, a condição climática não tem como a gente controlar, mas o que está aqui tem que ser feito algum serviço. Tem que ser feito serviço de manutenção. Vamos lá, todo mundo que lida, acompanha, informa ou utiliza as rodovias sabe que elas precisam de manutenção constante, justamente porque o tráfego, a circulação das pessoas, as safras, as mercadorias, quem por ali passa,
precisa de ótimas condições e os buracos eles vêm justamente com essa movimentação intensa e com as condições climáticas. Então não adianta daí, se acontecer algum tipo de tragédia em janeiro, dezembro ou até março, dizerem, olha só, nos pegou de surpresa, é uma emergência, uma calamidade, quando todos nós sabemos que algumas obras preventivas, Bia, podem ser realizadas. Então, se nesse caso a União aqui não conseguiu executar a licitação a contento, se enfrentou a resistência de alguns dos profetas do atraso, infelizmente por conta dessa falta de competência, nesse momento você precisa de antecedência e prevenção, Bia. A gente falou de prevenção em relação à parceria entre Paraná e Santa Catarina. Nesse caso das estradas, nós precisamos de prevenção e planejamento redobrados para que a gente não tenha que passar por toda aquela dor que nós passamos no início desse ano.